Gente querida do terror Nadina, a vida pronta nos desafia, nos acaricia ao mesmo tempo que judia, nos prepara. A vida é uma grande viagem. Ora estamos lá, de repente estamos aqui e finalmente concluímos que não sabemos onde estamos. A vida é magnânima no muito que nos oferece e cruel, sem pensar duas vezes, de uma forma fria, calculada, nos tira tudo. Fica difícil entender essa bipolaridade, mas se pensarmos, ela apenas deixa claro: nada nos dá, apenas nos empresta, não somos donos de nada. Vivemos de uso e fruto até a página 2. Ela nos passa a impressão que somos poderosos, donos do mundo, quando na verdade não somos nem donos de nós mesmos. A vida nos oferece conceitos, verdade, mentira. Nada mais pueril e sem sentido. Só existe uma definição para a vida. Ela não é má, não é ruim. Ela não é santa nem diabólica. Ela é apenas para ser vivida, jamais definida. Então, dentro desse conceito, que eu tenho certeza que até agora você não deve ter entendido nada, peço que assista esse vídeo até o final e tire suas conclusões. Antes de prosseguir, pausa para um pedido. Se você está aqui com a gente, se considera um Nadina e ainda não está inscrito, inscreva-se. O mesmo vale para você que está chegando agora. Seja bem-vindo ao canal e faça parte da família Nadina. Se preferir, seja membro. Venha ser sócio da Confraria Nadina. O que nós lhe daremos em troca? Vídeos extras e shorts. É o pouco que podemos oferecer. E agradecendo sempre, pois se você aceitar se associar, estará nos ajudando e muito. Não esqueça de hypar o vídeo. Ele nos impulsiona, mostra ao YouTube que o canal tem conteúdo e vale a pena ser apoiado. Se gostar ou se identificar com o vídeo, deixe o seu like. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix. QR Code e a chave estão aqui na tela. Você escolhe o caminho que deseja seguir. E a você que está aqui, enviando a sua experiência, os seus vídeos, muito obrigado, pois são esses relatos o combustível que move a engrenagem. E para concluir, se identificar com a história, se gostar do conteúdo, não passe em branco, deixe um comentário. Pode ser um oi, pode ser uma figurinha. A gente até pede que de repente escreva a vida pronta. Será a forma de registrar sua presença e, mais uma vez, demonstrar à plataforma que o canal vale a pena. Dado o recado, voltemos ao relato. Senhor Romário, eu sou o Carlos, vulgo Cacá. Eu fui muito feliz na minha cidadezinha. Morávamos meu pai, minha mãe, eu, minha irmã Niara e o meu grande amigo Zico, o vira-lata, mais inteligente, mais amoroso, mais parceiro que alguém poderia desejar ter como amigo. A minha casa era aquela casa de interior, aquela casa com um quintal gigantesco, com todo tipo de árvore, onde eu podia construir minhas cabanas, onde eu montava barraca. Meu pai me fez uma casinha na árvore. Lá eu trazia meus colegas de escola. Eu tinha muitos amigos. Como era bom viver ali. Só que o tempo passou. E de repente eu lembro, eu estava com 11 anos. Cheguei em casa, todo, paramentado, chuteira, meia. Modéstia à parte, eu jogava muita bola. Eu era admirado na escola. Todo mundo gostava de mim, eu gostava de todo mundo, eu tinha boas notas. Aí cheguei, tomei um banho. Quando vi meu pai, minha mãe e Niara sentados, era a hora do almoço. Eu estranhei meu pai ali, porque meu pai normalmente não voltava para fazer as refeições em casa.
Foi quando ele reuniu a família e deu a notícia, feliz, orgulhoso. Fora promovido na empresa e seria transferido para a matriz. Olha, aquilo ali para mim foi um choque, porque eu pensei, poxa, como vai ser triste ficar aqui em casa, sem a presença do meu pai, por vários dias. Mas a notícia era pior. Nós iríamos mudar. Eu teria que deixar a minha casa, a minha escola, os meus amigos, a minha vida, para ir para a capital sem conhecer ninguém. E o pior, ele disse que já tinha combinado com o tio Silvano a respeito de Zico. Eu digo, mas o que tem o Zico? É que nós iríamos morar num apartamento. Sério, senhor Romário, eu sairia do meu quintal para morar numa gaiola. Um prédio maravilhoso, disse meu pai, que tem um playground. Olha, tudo à minha volta era um parque. E eu teria uma meia dúzia de metros, quem sabe, com uma gangorra. Como eu iria jogar bola? Poxa, eu estava na escolinha do time da cidade. Eu era o craque do colégio. Eu jogava com meus colegas na rua, assim, na frente de casa. A gente jogava taco, a gente fazia carrinho de rolimã. O que seria da minha vida? E o Zico, que história é essa? Iria me separar do Zico? Ah, porque o tio garantiu que teria tudo. Eu sei que teria tudo. O tio era um sujeito maravilhoso. Mas eu não teria o Zico. O que é isso? Com quem eu conversaria antes de dormir? Quem eu teria que cutucar? Pedindo para ele parar de roncar no tapete, pois ele dormia no meu quarto no tapete. Quem iria me acordar? Pois ele era pontual de manhã cedo para eu ir para a escola, era ele que me acordava. Quem iria me esperar no portão quando eu chegava? Eu não podia imaginar que iriam me tirar o Zico, mas tiraram, seu Romário. O dia mais triste da minha vida foi quando aquele caminhão saiu com a nossa mudança. Atrás, nós íamos de carro e eu olhei. E eu vi o Zico olhando para mim, rindo, sem entender a brincadeira. Ele tinha certeza que ele ia descer e ele iria com a gente. Mas ele não veio. Foi muito ruim. Eu não sei porque os adultos têm direito de fazer isso com as crianças. Até hoje eu não sei. E olha que hoje eu já sou um homem de 37 anos. Mas tudo bem, senhor mãe. Eu fui. Na escola, na igreja, quando eu me preparei para a primeira comunhão, quando eu estudava a Bíblia, quando eu ouvi o padre falar, sabe, muito eu escutava sobre o inferno, mas eu não pensei que eu iria conhecê-lo aos 11 anos de idade. Bom, o lugar que nós fomos morar, realmente o apartamento era maravilhoso, mas seu Romário era barulhento, era muito carro, era muita gente, tudo era difícil e o pior, eu não podia mais ir para a escola caminhando, abanando para todo mundo, passando na venda do seu Durval para comprar umas balas. A minha funda, não sei como é que se chama, estilingue, bodoque, perdeu toda a utilidade. Não que eu fosse um grande caçador, muito pelo contrário, eu jamais matei um passarinho na vida, mas eu ia caçar com os caras, era bom de mira e pá, no galho, o bichinho, tchiu. Mas nem isso. E na escola, senhor, pense numa recepção horrível. Eu entrei no meio do ano numa turma que já estava junto desde como eu era na minha cidade, desde o tempo das fraldas. Eu só consegui entrar naquela escola porque a empresa que meu pai trabalhava tinha uma influência muito grande e me empurraram ali, mas ninguém me queria, nem as meninas, nem os meninos. As meninas eram tristes porque tinha umas bonitinhas, nossa. Tinha a Ana Paula, que quando eu olhei aquela princesa, meu Deus, como você é linda, pensei eu. Ela ria do meu jeito, das minhas roupas. Porque, claro, eu era um bichinho do mato. Meu corte de cabelo, tudo era... O que era perfeito na minha cidadezinha, ali me transformava num alienígena. E os caras, seu Romário. Bom, eu virei saco de pancada. Tinha um sujeito tal de Humberto. Ele era mais forte que eu, mas daria para encarar, mas ele estava com a turma toda e eu queria fazer amizade. Mas o cara me empurrava, o cara debochava.
Olha, eu suportei aquelas humilhações todas para não trazer problema para o meu pai. Eu já tinha perdido o Zico, já tinha perdido tudo, para mim tanto fazia. Até que um dia caiu na asneira de passar a mão na minha bunda, mas eu dei uma porrada no meio da cara dele e nós nos grudamos. Que resultado? Eu peguei 3 dias de suspensão. Nada aconteceu com o Humberto, porque todos aqueles que estavam em volta rindo da minha cara testemunharam que fui eu que comecei. Então eu botei na cabeça, acabou. Eu vou para a escola? Vou, mas vou quieto. Vou entrar mudo, sair calado. Chega. E assim eu fiz. Claro que o Humberto não me deixou em paz. Tinha outro, o Xandão, que adorava me dar rasteira. E outra, seu Romário, o futebol. Meu Deus do céu. Como me fazia falta a escolinha. Só que aquela molecada ali, aqueles playboyzinhos, achavam que jogavam bola, entendeu? Aí na primeira aula de educação física, o colégio tinha um campo bonito, era um colégio muito bom. Bom, eu acabei. Os caras ficaram de bobeira. Só que, aí começou a maldade. Eles vinham para me machucar. Então eu tive que me recolher. Mas eu jogava muito mais que eles. E tinha, claro, campeonatos estudantis, tanto municipal como estadual. A seleção daquele colégio eu jogaria com a perna só que o homem não me botava. Porque o professor de educação física, que era técnico, entrou naquela coisa de vamos queimar o Kaká. E ele não me botava. Só que eu lembro que uma vez, num campeonato da cidade, a gente ia enfrentar uma escola rival, era um clássico. Nossa, ficava lotado ali, em volta do gramado e coisa. E o diretor, vendo que eu jogava, ele chamou o técnico e disse, pô, mas não vai... Meu Deus do céu, tu não vai escalar, tu não vai convocar o aluno novo. Aí o cara tentou desconversar daqui, desconversar dali, porque se fosse me colocar em campo, ia ter que tirar o xodózinho dele. Mas foi obrigado e me botou. Seu rapaz, eu fui pro banco. E no banco eu fiquei. Só que a gente estava perdendo de 1-0. E ele tinha que tentar fazer alguma coisa, ele não podia perder aquele jogo. Aí ele me colocou. Mas faltando 10 minutos, e na lateral esquerda, eu era na época meia direita. Um atacante que gostava de jogar perto da área. E se bobeasse, eu entrava na área, era caixa. Mas tá, então eu entrei, e os adversários estavam ali, deitando e rolando, os caras jogavam muita bola. E eu até tentei umas jogadas, mas eu pegava, tipo, eu sou lateral, né? Então a bola sai, eu bati o lateral, pá, saí correndo, pedi de volta, os caras pegavam e largavam para o Xandão. O Xandão era o craque. Eu tentava uma jogada, tentava outra, o Xandão olhava para mim, tinha outra bem marcada, eu livre, nada. Eu vi, aqui não tem jeito. Só que eles deram um azar tão grande. E os adversários estavam nos atacando assim, e a bola foi mal passada, e eu consegui, eu vi, o cara quadrou o corpo, eu vi para onde ele ia jogar, eu interceptei a bola assim, eu não estava bem na linha da lateral esquerda, mas eu estava mais para o meio assim. E eu olhei e vi aquela avenida. Quando a gente desarma, pega os caras no contrapé. E eu saí correndo, eu estava inteiro, com todo o gás, os caras cansados, a jogada foi de surpresa. E o time nosso também tinha o Mariano, que era o centroavante, um cara metido, sabe aquele cara que anda assim, aquele ginga de boleiro, mas que de bola não tem nada. E o cara veio, eu correndo e ele correndo do meu lado, e eu só ouvia, solta pro Mariano, larga pro Mariano, larga pro Mariano. No banco, o treinador desesperado, solta essa bola, olha o Mariano, solta. E eu vi a avenida, eu vi um adversário chegando, mas chega correndo. Entrou na corrida comigo, dançou. Me livrei dele, fui. Quando chegou o outro, eu dei um toque pro meio e eu tô indo. É aquele berreiro. E o Mariano dizendo, larga. E eu vi, quando eu tava assim na cara do gol. Quando eu tava na cara do gol, eu ginguei para entregar a bola pro Mariano, que entrava no meio. Aí driblei pra esquerda, quando eu vi, tava a rede ali. Seu Romário. Enquanto eles gritavam, eu avançava. E parei dentro do gol. Quando eu fiz o gol, pasme, eu ouvi o Mariano dizer assim, puta que pariu. E, cara, faz um gol desses em casa, precisando empatar. Eu virei para ser abraçado? Ninguém. Eu saí caminhando assim. E a torcida aplaudindo. Só que ali ficou claro que eu tinha que ser titular. Então eles iam ter que me engolir, como dizia aquele grande treinador. Mas era horrível. É horrível. Aí teve uma tarde
uma tarde de sábado, que era uma festa incrível, para o aniversário da Ana Paula, um dos xodozinhos de todo mundo. E eu não sabia o que dar, conversei com a minha mãe. Ela pegou um lenço de seda, coisa mais linda do mundo. Eu achei bonito. Mãe, o que é isso? Não, isso aí eu usava quando era menina. Tá novinho. Dá pra ela. Toda mulher gosta. Eu levei e dei. Não é que eu fui convidado para a festa dela, não. A festa foi na escola para a turma toda. Então eu fui obrigado a estar ali, entendeu? E quando eu dei o presente para ela, que ela abriu, ela fez assim. Todas aquelas meninas, ela disse, ué, mas eu não estou gripada, mas vai ser útil. Quando eu pegar uma gripe eu uso. Fez assim e jogou. Olha, eu já estava com 14 anos. Eu já estava há 3 anos passando por aquela humilhação. Embora no colégio a coisa estivesse ruim, no futebol, bom, eu me destacava. Quando eu vi, eu estava na seleção estudantil da cidade. Aí eram outros que comandavam. Eu fui de titular, fomos numa cidade disputar um campeonato, eu me destaquei. E tinha até, é uma das vantagens de estar na capital, um dos times profissionais, não era dos grandes, mas tinha um dos times profissionais que me sondando para me levar para fazer parte do juvenil deles, infanto juvenil, como se dizia antes. Nossa, era um time que ora estava na segunda divisão, ora estava na primeira divisão estadual, mas era uma vitrine. Então, a trancos e barrancos, eu ia vivendo, sofrendo por não ter amigos e com saudade do Zico. Que saudade do Zico. E as histórias que a minha prima contava era de que ele ficava me esperando. Ele chorava. Era muito triste não ter o meu Zico. Aí eu não aguentei e falei pro meu pai, pai, eu quero ir embora. Eu quero voltar para minha cidade, eu não quero mais ficar aqui. Meu pai, mas o que é isso, filho? Aqui tu tem tudo, nós temos uma vida maravilhosa. Pai, aqui não é para mim, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Tá bom, eu vou pensar. Mas nessa de pensar, ele não pensava. Foi quando eu resolvi pegar minha bicicleta e pedalar no parque. Eu tinha um parque muito bonito ali perto. Eu já tinha 14 anos, eu fui pedalando. Estou ali tranquilo. Era uma avenida muito bonita. Quando de repente, senhor Romário, eu vi aquele carro entrar em velocidade e vindo em minha direção. Não deu nem tempo. Quando eu lembro da imagem, agora parece que ele veio em câmera lenta, mas ele veio com tudo. Quando eu tentei desviar, ele pegou a minha bicicleta, eu caí e bati com a cabeça. Bom, eu apaguei. Apaguei, mas não muito. Eu ouvi assim, as pessoas dizendo, chama a ambulância, chama isso, chama aquilo, ele tá mal, não mexe nele. Sabe? Era uma coisa assim. Aí eu abri os olhos assim, eu via alguma coisa, não via, via alguma coisa, não via, era uma situação. Aí eu senti gente mexendo em mim. Aí eles me levantaram, imaginava que eu devia estar sendo colocado numa maca, aí eu ouvi aquele som assim de nossa senhora. Eu não sentia o meu corpo, aquilo era uma viagem. Era uma viagem. Aí de repente, dentro da ambulância, me aparece uma mulher muito bonita, jovem, bonita, sorrindo. Eu olhava aquela imagem assim meio, sabe? Ela sorriu para mim, pegou minha mão e disse, não desista, menino. Eu tô aqui, eu vou te ajudar. Não desista, você não está sozinho. Aí eu apaguei. E as imagens são confusas na minha cabeça. As lembranças também. Olha, eu sentia dor, olha, eu sentia agonia. Olha, meus olhos estavam fechados, parecia que eu estava prisioneiro dentro do meu corpo. Eu pedia pelo amor de Deus para alguém abrir meus olhos para eu poder enxergar o mundo. Foi terrível. Foi muito ruim. Quando do nada, assim, eu abri os olhos. Era uma parede branca. Eu estava naquela cama ali, cheio de... sabe, um caninho pra cá, um caninho pra lá, um dreno aqui, aqueles instrumentos, pi, 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 sabe? Eu só ficava pensando, pelo menos não tá pi, aquilo do jeito que dá nos filmes. Senhor Romário. Aí era uma enfermeira que entrava e saía, só ela. O médico vinha de vez em quando, aí foi fácil perceber que eu estava na UTI. A cabeça às vezes doía, eles colocavam um remédio para eu dreno. E aí eu fiquei. Eu não sei quanto tempo, tipo uma semana. Eu olhava pra frente assim, tinha um vidro, que eu via meu pai e minha mãe que eles vinham ali me visitar.
Mas logo eu fui melhorando. A cabeça começou a melhorar, aquela zonzeira não dava mais. Quando eu vi, eu estava num apartamento. Aí já estava com Niara. Nossa, que rezava. Isso é minha mãe. Aí meu pai chega com a surpresa. Quando eu olhei, era o Zico. Era o Zico. Eu falei, Zico. Meu pai disse, eu pensei bem, tu não vai embora não. Tu vai ficar aqui com a gente. E o Zico também. Eu conversei com a síndico, eu movi mundos e fundos, eu não sabia se eu ia conseguir. Não queria te deixar com esperança e depois não dar certo, mas deu tudo certo. Vai ter algumas restrições, não vai ser como era na tua casa, na nossa casa, mas o Zico vai ficar com a gente. Eu digo, Zico. Só ele queria vir pra cima de mim, assim, me abraçar, me lamber, eu queria, mas eu não podia. O pai disse, não, com calma, mas tu sabe, o Zico tá aqui com a gente. Aquilo ali já foi. Se eu precisava de incentivo para continuar vivendo e para melhorar, o meu pai trouxe o remédio perfeito. Mas as surpresas não pararam por aí. Minha mãe chegou, filho, como é bom tu tá com a gente. Aí eu falei, mãe, o que aconteceu? Tu não lembra? Eu digo, não. Tu foi atropelado. Eu digo, nossa, eu tô muito mal, eu vou poder jogar futebol? Eu tô com as pernas quebradas, eu tô com as minhas pernas ainda. Mãe, como é que eu... Fica calmo, filha. Tudo deu certo, tu teve uma pancada grande na cabeça. Tu ficou uns dias na UTI, inconsciente, mas agora tu já está melhorando, os médicos estão impressionados com a tua recuperação, não ficou sequela nenhuma, tu vai ter uma vida normal. Eu digo, meu Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ainda perguntei, e o motorista? Quem é ele? Ninguém sabe, disse a minha mãe. Ele, como bateu, sumiu, ninguém conseguiu identificar, anotar a placa. Ele que siga a vida dele. Se tem justiça, ela vai acontecer. Nossa, eu não, meu Deus, que raiva, tá minha mãe. E daí ela disse assim, mas vamos falar de coisas boas. Nossa, teus colegas estão desesperados. Eles fazem orações. No dia do acidente não teve mais aula. Meu Deus, como tu é querido, meu filho. Eu digo, se ilude, mãe. Aquela gente não gosta de mim. Ela apontou para uma mesa, uma coisa que tinha na minha frente, assim, seu Romário. Presente. Flores. Mensagens de apoio. Volta logo, amigão. Fica com a gente, meu querido. Sabe? Eu digo, no mínimo os professores fizeram. Ela, não, filho, eles vinham aqui. Inclusive eu conhecia aquela menina. Ela veio usando o lenço. Nossa, ficou lindo, né? A menina é linda, hein? É tua namorada. Eu digo, não, para, mãe. Tu tá brincando? Não. E veio teus colegas de time, os professores, ao técnico, dizendo que tu tinha que ficar bom porque tu era tudo. Que o time da escola não seria a mesma sem tu jogar. Eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E os teus colegas, teve um, Humberto, o nome dele, né? Que ele chorou aqui. Tinha um grandão, acho que era o Mariano, também estava emocionado, dizendo que nunca viu um cara tão legal que nem tu. Nossa, tinha um Xandão que estava com a namorada, que ele chorou quando te viu. Meu Deus, por isso que tu recuperou, tu é muito amado, meu filho. Eu digo, nossa, tem coisa errada aí. Eu disse, porra, será que eu precisava ser arrebentado, parar numa UTI de hospital para essa gente me descobrir? Mas, pé atrás, né? Aí, todo mundo já tinha horário de visita, aquela coisa. Eu estava num apartamento privado, individual, primeira classe, a empresa deu tudo, a empresa do meu pai era muito boa, ele estava num cargo excelente. Então, eu tinha direito a um acompanhante. E justamente naquela noite, era a Niara, e a Niara saiu para ir na lanchonete. Aí eu fiquei ali, de repente, apareceu aquela mulher da ambulância. E ela não era a primeira vez que ela apareceu para mim, depois daquele dia que eu a vi, quando eu fui colocado na UTI móvel. Não. Quando eu estava ali, meio fora de mim, meio sonado, ela apareceu várias vezes. Eu não vou citar tantas e como, porque isso aqui vai se resumir a ela. E ela sorriu, chegou para mim e disse, meu querido, eu te falei, tu vai voltar para a vida. Fica tranquilo. Eu estou contigo. Nossa, com o tempo, conversando com a minha mãe, eu dizia, mãe, conhece uma mulher assim, deve ter uns 20 e poucos anos, morena, bonita,
uma vestida com uma roupa, sabe, elegante, assim. A minha mãe, não conheço. Ela perguntou pro meu pai, não, ninguém conhece. Pra Niara, não. Mas quem era aquela mulher? Seu Romário. Tempo passou. Voltar à vida normal. Só que antes eu ter alta no hospital, pasme, Humberto veio me visitar. De uma forma solitária, humilde, me pedindo perdão pelas babaquices que ele fez comigo durante aqueles anos todos. E eu percebi a honestidade nele. Ele estava se sentindo um otário. E quando eu voltei para a escola, foi uma festa, foi uma recepção, assim, uma coisa de emocionar. Foi maravilhoso. Mais maravilhoso ainda foi eu perceber que a Ana Paula tinha por mim um sentimento além de. E nós começamos a namorar. E eu estava apaixonado e ela apaixonada. Imagina, a primeira namorada da adolescência foi uma coisa... Sabe, aquela... Não dá nem para dizer, né? Quem viveu sabe o que eu estou falando. Eu voltei ao ritmo da escola. Eu passei a gostar de estar lá. E eu ia para a escola com o Zico. E o Zico era o xodó de todo mundo. Ele ganhou todo mundo. Aquele vira-lata. Ai, o Zico. Como é que eu vivi quase 3 anos longe dele, meu Deus do céu. Ou ele encantou tanto que ele virou o mascote do time da escola. A minha vida era outra. A minha vida era sensacional. E eu lembro que eu voltei a treinar. Claro, primeiro fora de ritmo, coisa, com medo. Mas era bobagem, eu não tinha nenhuma fratura, assim, coisa. O negócio foi mais na cabeça. Mas fui voltando ao meu ritmo. Tinha o apoio de todo mundo. Jogava muito bem. Eu já falei isso, eu gosto de citar isso. Aí fui para o clube profissional. E no primeiro ano, no Infanto, nós chegamos à final do campeonato municipal. Jogando contra os grandes, os gigantes. Claro que a gente estava ali para fazer bonito, porque título nem pensar, mas para não perder de 7-0, 8-0, 10-0, que era normal nos campeonatos de categoria de base, quando a gente encarava os graúdos. Aí a decisão. E eu lembro que nós fomos enfrentar um dos grandões na casa deles. Tinha o estádio, claro, que a gente não ia jogar, mas tinha um campo suplementar, assim, que era usado de treino pelos profissionais. Estavam os profissionais ali. Quando eu vi aqueles caras, eu digo, meu Deus do céu, eles existem, eles são de carne e osso. Muita gente para torcer pro time da casa. Mas tinha uma pessoa diferente torcendo para mim. Aquela mulher. E ela sorria para mim. Quando eu via a satisfação dela, quando eu sentia a presença dela, eu digo, meu Deus do céu. Que maravilha. Sabe, eu não conseguia entender quem era aquela mulher. E o jogo começou. O jogo começou. E eu lembro de uma jogada logo no início, que uma bola veio cruzada. Aquilo era em câmera lenta. E eu subi, dominei ela no peito, assim. Como ela caiu no peito, eu fui meio que virei o corpo. Ela picou no chão, eu vi o adversário, que era um armário, um zagueirão chegando contra mim. Aí eu bate pronto. Eu só vi a bola fazer aquela curva, eu peguei na veia, ela foi na gaveta. O goleiro deles nem se mexeu. Foi uma vibração, foi um golaço. A gente estava perdendo de 2-0, levando um baile, mas eu fiz aquele gol assim, que ninguém acreditou na jogada. Começaram a, sabe, foi aquele aplauso, aquela coisa bonita, assim, os adversários ali se xingando entre eles. Aí eu não ia sair fazendo micade, não. Quando eu vi que foi o gol, eu levantei. Digo, vou sair caminhando, sabe? Aquela coisa de só quem está em campo sabe. De repente eu ouvi, Kaká! Kaká!
E eu ouvi aquele cacá, mas parecia que era eco, e aquele campo foi desaparecendo, a minha cabeça foi remoendo, quando de repente eu abro os olhos. Senhor Romário, eu estava na UTI do hospital. Eu vi a enfermeira dar aquele grito, ele voltou, ele voltou. Foi aquela, sabe, gente chegando, médico, sabe, fazendo exame, preparando, sabe, eu estava na UTI do hospital. De repente correram, acho que avisaram meus pais. Nossa, chegou meu pai e minha mãe ali. Senhor Romário, para resumir, eu tinha voltado de um coma de 4 meses. Eu não conseguia entender nada. As informações eram muitas. Eu sei que com o tempo, depois que eu voltei do coma, eu fui para o apartamento, que não era nada parecido com o apartamento que eu pensei estar antes. Era bom também, mas diferente. Não tinha rosas, não tinha presentes, não tinha mensagens de incentivo. Eu estava meio zonzo. Aí eu lembro que a primeira conversa consciente que eu tive com a minha mãe, eu perguntei onde é que estava o Zico. Ela olhou para mim, o Zico ficou lá na casa do teu tio. Aí eu ainda disse, e a Ana Paula veio me ver? Quem é a Ana Paula? Minha mãe perguntou. Aí aquilo me deu uma agonia. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu tinha voltado para uma realidade que com certeza eu não queria estar. Aí eu não sei precisar quanto tempo passou, eu comecei a melhorar, mas olha, meu corpo estava todo sequelado. Com certeza para mim, bola nunca mais. Foi quando de repente, eu sozinho no apartamento, chegou aquela mulher. Ela sorriu e disse, oi guerreiro. Aí eu falei, quem é você? Ela, fico feliz que você voltou. Viva a sua vida, você merece. E por favor, eu sei que é difícil, mas tente me desculpar. Foi um acidente. Eu não tive a intenção de atropelar você. Senhor Romário, se toda aquela realidade que me cercava parecia algo fantasioso, eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Ela simplesmente, além de dizer que não queria ter me atropelado, que foi sem querer, ela afirmou que nem deveria estar ali, dividindo a mesma rua comigo, num tempo que não era o dela. Eu entendi menos ainda, e só podia perguntar mais uma vez, quem é você? Ela disse, meu nome é Miriam Vieira. Eu tenho 19 anos e fiquei muito feliz quando meu pai comprou o nosso primeiro carro e eu achava que sabia dirigir. E peguei o automóvel sem autorização apenas para dar uma volta na quadra, já que a rua era tranquila, sem movimento. Quando de repente, do nada, você apareceu na minha frente. Aquilo não tinha lógica. Poxa, como ela vai dizer que a avenida que eu estava passando era sem movimento, já que é das mais movimentadas da cidade? Aí quando eu olhei para ela de novo, eu percebi que ela vestia umas roupas diferentes. Era algo estranho para mim, se bem que eu nunca fui assim um grande entendedor de moda feminina. Principalmente quando ela disse que tinha 19 anos. Eu gostaria de ter continuado aquela conversa, mas logo a minha mãe entrou no quarto e interrompeu. Eu cuidei da minha recuperação, da minha evolução, que ela aconteceu mais longe de ser aquilo que eu imaginava. Na verdade, a vida que eu tinha até então
simplesmente deixou de existir. Eu teria que me adaptar à nova realidade. Mas o que mais me encanzinava era tentar entender que aquela jovem de 19 anos, vestida de uma forma estranha, tentou me dizer ou não conseguiu dizer. Foi quando eu fiz uma pesquisa, eu acabei juntando a única informação que eu tinha. Ela falou que foi só dar uma volta na quadra, próximo da sua casa. Aí eu pedi para minha irmã fazer uma pesquisa e ela trouxe o resultado. Aquela jovem realmente morou numa casa, numa antiga casa que já não existia mais há muito tempo, que foi demolida para construir um grande prédio de apartamentos. Ela morou ali na região. Só que ela havia falecido em 1961. E nós estávamos em 2002. A minha irmã, ela foi ainda mais fundo. Primeiro, porque ela tinha esse fascínio de investigar, de buscar respostas. Segundo, porque ela ficou também intrigada com a história que eu contei para ela. Ela pesquisou e encontrou familiares daquela jovem. Familiares que tinham lembranças de um tempo que já não existia mais. E guardava fotos antigas daquela época. E uma delas trazia a imagem daquela moça misteriosa, feliz, sorridente, em pé, ao lado de um Ford 1952.